A Série A tá completamente aberta, cara. O Fortaleza tá numa sequência absurda de vitórias consecutivas. Tá ali já na beira da liderança, mas o Botafogo não deu mole, macetou o Flamengo aí no clássico, botou o Flamengo lá no chinelo, né? Tá crise no Flamengo. Fluminense e Vitória, Corinthians seguem ali brigando, teve uma polêmica absurda, garfaram o Vitória, tá, meu irmão? Garfaram o Vitória feio. Então vamos falar aí sobre a Série A do Brasileirão, que tá, meu irmão, muito boa nesse momento. Então vambora, mete marcha aí, vamos nessa. Meu irmão, o que o Fortaleza está fazendo nessa Série A é uma coisa absurda. O Fortaleza tá jogando muita bola, mas muita bola mesmo. Poderia até ser o líder nesse momento, tá? Lembrando que o Fortaleza tá ali com um jogo a menos que o Botafogo, então a liderança ainda está ao alcance. Esse jogo a menos é um jogo difícil, um jogo duro contra o Inter lá no Beira-Rio, mas é um jogo que dá pra vencer. Afinal de contas, o Lion tá vencendo todo mundo, só que o Botafogo, cara, o Botafogo tá jogando o melhor futebol do Brasil nesse momento, tá? O que o Botafogo fez com o Flamengo, meteu um 4-1 e poderia ter sido 8, sem brincadeira, cara. Poderia ter sido 8 tranquilamente. Vamos falar melhor sobre esses jogos, vamos falar sobre a disputa pelo rebaixamento. Garfaram o Vitória de novo, né? Então, assim, o que está acontecendo com a arbitragem do futebol brasileiro, eu sempre falo aqui no canal. Agora eu vi o presidente do Vitória falando sobre isso também, né? Um dos primeiros que eu vejo falar sobre isso abertamente, é uma bandeira que eu levanto aqui no canal. Tem que profissionalizar a arbitragem brasileira. Não tem condição de termos árbitros amadores apitando jogos de times que investem milhões de reais, 100 milhões de reais, 50 milhões de reais, 200 milhões de reais. E aí tu bota um cara que é amador pra apitar o seu jogo, cara, isso não faz sentido nenhum. É óbvio que vai dar ruim, né? Às vezes os árbitros, na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, os árbitros não fazem por mal. Os caras não estão roubando o nosso time, roubando mesmo, né? Roubando é uma palavra entre aspas, né? Os caras estão ali errando, porque eles são ruins. Eles são ruins. O cara é árbitro e é dentista. O cara é árbitro e é, sei lá, personal trainer. O cara é árbitro e tem outra profissão, meu irmão. O cara não é árbitro de... Qual a sua profissão? Árbitro de futebol. Vou todo dia, treino, vejo vídeo, faço exercício físico, faço exercício de jogo, apito jogos treinando. Não. O cara não é isso. Então, vai continuar acontecendo isso no futebol brasileiro. E, coincidência ou não, vão continuar garfando os times que têm menos influência, né? Coincidência ou não, isso vai continuar acontecendo, né? Com maior frequência. Então, cara... Temos que profissionalizar essa arbitragem urgentemente. Mas hoje o assunto é Brasileirão, tabela do Brasileirão aí no ar pra gente trocar essa ideia. Meu irmão, tá aí a tabela pra gente trocar essa ideia, cara. Antes de mais nada, eu me chamo Diogo Cunha, cara. É um prazer ter você aqui no Torcedorismo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Deixe sua curtida aqui, a gente fala sobre todo o futebol brasileiro, beleza? Então, cara, analisando a tabela, como a tabela ficou depois dessa 23ª rodada. Ressaltando, cara, que tá uma bagunça o Campeonato Brasileiro, né? Tem muitos times com jogos a menos. Ó, Fortaleza, Flamengo, cada um deles tem um jogo a menos, assim como Cruzeiro, Vasco, Juventude. Olha quanto time tem jogo a menos. Tem o Fluminense, tem um jogo a menos. E tem a rapaziada que tem 2 jogos a menos. Olha lá, ó. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bragantino, o Criciúma também aqui, ó. O Grêmio, o Cuiabá. Todos esses têm 2 jogos a menos. E tem a rapaziada que tem... o Internacional aqui, ó. O Internacional tem 4 jogos a menos, não é isso? Pelo amor de Deus, cara, como é que pode isso? O Inter faz jogo atrasado atrás de jogo atrasado e tá aí com 4 jogos a menos. Impressionante o que tá acontecendo aí com esse Campeonato Brasileiro, né? Mas enfim, vamos falar sobre tabela. Primeiro sobre G4, né? O Botafogo humilhou o Flamengo, né? Falando um pouco sobre esse jogo, o Flamengo reclamando aí, né? Passou esses dias reclamando, você já deve ter visto aí, de o Botafogo, fair play financeiro. A verdade é que o Flamengo quer o fair play financeiro que lhe convém, né? O Flamengo quer aquele fair play financeiro de que o time não pode gastar mais do que arrecada em contratações, mas o John Textor também fala que quer um fair play financeiro, só que o fair play financeiro deles é sobre salário. O time não pode gastar mais com salários do que arrecada. Isso aí beneficia quem? O Botafogo. Palmeiras também quer fair play financeiro. Então assim, meu irmão, os times mais ricos querem fair play financeiro para prejudicar o adversário, né? Eu acho importante ter o fair play financeiro, mas tem que ser um equilibrado entre todas essas condições, né? Mas assim, Palmeiras, Flamengo e Botafogo falando de fair play financeiro é o Pinóquio falando do peixe-espada que tá falando aí do narigudo, né? Então, irmão, é importante, mas calma lá, né? Cada um nesse momento aí
fala o que quer, né? Fala o que lhe convém. Mas vamos lá, o Botafogo não ganhou esse jogo porque tem jogadores milionários, até porque são só 2. O resto, o Botafogo tem um scout absurdo, vai atrás de bons jogadores. É difícil o Botafogo errar uma contratação. Vamos falar aí, Lucas Alter, eu acho que para esse ano foi uma contratação que deu errado. Tem alguns outros jogadores que não entregam aquilo que podem, né? Tipo Matheus Ponte e tal. Mas na maioria o Botafogo acerta e não são jogadores caros, tá? O Botafogo contrata uma estrela, outra estrela ali, o Almada, o Luiz Henrique. Mas a base do time não é cara, como é a do Flamengo. O Flamengo já contratou Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Cebolinha e por aí vai, né? Gerson, então o Davi Luiz. Então assim, o Flamengo tem um time mais estrelado que o Botafogo, né? O Botafogo não, o Botafogo faz um bom trabalho. Óbvio que gasta muito dinheiro, mas faz um bom trabalho de scout também. E nessa partida aqui, cara, era pra ter sido 8. O Botafogo perdeu um pênalti. O Botafogo perdeu chances inacreditáveis. Assim, o gol que o Flamengo fez também foi esporádico. Um belo passe do Léo Ortiz, que jogou demais. O único que jogou bem no Flamengo no primeiro tempo, né? Mas o Botafogo massacrou. Beleza, o Fortaleza, cara, tá nessa sequência aqui que dizem 8 vitórias seguidas. A gente sabe que não são 8 vitórias seguidas porque teve um jogo atrasado ali feito contra o Cuiabá que foi empate, né? Mas foram 4 vitórias, esse empate e mais 4 vitórias depois. Então, assim, impressionante o que o Fortaleza tá fazendo. Realmente chegou forte na briga pelo título. Fortaleza vencendo seu jogo atrasado contra o Inter aqui, né? Vai à liderança. Ninguém pode ultrapassar o Fortaleza se ele vencer. O empate não serve porque ele tem uma vitória a menos que o Botafogo. Tem que vencer esse jogo atrasado para se tornar líder do campeonato. Tá, o Bahia ressuscitou aí, né? O Bahia voltou a vencer, segunda vitória seguida, venceu o Bavi, venceu o Grêmio fora de casa. Tá aqui já brigando por G4 de novo. O Bahia tá aqui realmente muito forte. O São Paulo teve um pouco freada essa sua reação com a derrota no último minuto pro Palmeiras. O Cruzeiro conseguiu... Eu não sei por que o Cruzeiro poupou jogador pra Sul-Americana, cara. É inacreditável o que esses técnicos no Brasil fazem também, cara. Eles jogam o Campeonato Brasileiro pra lixo, né? É lixo. É o único país que faz isso. Ninguém poupa em campeonato nacional na Europa, tá? Alguns, assim, pontualmente, né? Pra Champions League, mas, meu irmão, pra fase final de Champions League, tá? Mas pra Sul-Americana é brincadeira, né? Ninguém valoriza o Campeonato Brasileiro, cara. Impressionante, é sempre o Campeonato Brasileiro que tá de lado, né? Copa do Brasil, meu irmão. Fala os últimos 3 campeões da Copa do Brasil. É um título importante? É óbvio que é, todo mundo quer ganhar. Mas o brasileiro é muito mais importante. Tem gente que poupa para a Copa do Brasil. Mas enfim, isso aí é minha revolta pessoal, né? Então o Cruzeiro poupou, acabou conquistando um empate assim, do nada, que o Cruzeiro era para tomar 4 do Vitória, só que o Vitória teve um jogador expulso e acabou o Cruzeiro aí depois massacrou o Vitória, né? Foi pelo empate e conseguiu, poderia até ter virado, tá? Agora falando aqui, ó, desse jogo do Vitória, né? Falando de disputa contra o rebaixamento. O Grêmio perdeu, poupou para Libertadores, tudo bem, dá para entender, né? Mata-mata de Libertadores. Poupou, perdeu e permaneceu aqui no alcance do Z4, tá? Só que o Vitória, meu irmão, eu sou tricolor, vocês sabem, né? Torço pro Fluminense, mas o Vitória foi muito garfado. E é impressionante, né? Corinthians e Fluminense brigando contra o rebaixamento e garfam quem? Garfam o Vitória. Se bem que garfaram o Fluminense contra o Vasco de um jeito absurdo na rodada passada também, né? Aquele gol de mão. Gol de mão não, aquele domínio de mão do Verratti, né? Mas garfaram o Vitória absurdamente. O segundo gol, o gol de empate do Cruzeiro, cara... O jogador do Cruzeiro, Matheus Henrique, se eu não me engano, dominou a bola com a mão, passou pra cá, passou pra lá. E aí, eu não achei falta do Dineno, tá? Não achei que aquele empurrão foi pra falta, não. Mas a mão foi uma coisa absurda, dominou com a mão e o VAR fingiu que não viu, né? Então o Vitória acabou tomando esse empate, só que assim, a arbitragem errou, absurdamente, errou. Só que vamos ao lado do Vitória também. O que esse time retrancou no segundo tempo é brincadeira, né? Tava 2-0, aceitou completamente a pressão do Cruzeiro. Assim, aquilo não se faz também. Tem aí um pouco de responsabilidade também nesse resultado. E ainda mais, cara, como é que o zagueiro me faz uma falta daquela vencendo por 2-0? Deixa o cara fazer o gol, deixa o cara tentar chutar. Tava 2-0 pro Vitória, tava um massacre do Vitória. E o zagueirão ali acabou com o jogo do Vitória naquela decisão burra, né, meu irmão? Foi uma decisão burra de fazer aquela falta, né? Mas assim, não dá pra jogar muito, que às vezes no calor o cara faz isso, né? Corinthians e Fluminense fizeram um jogo ridículo, o jogo mais ridículo da rodada, né? Foi muito ruim esse jogo aqui, 0-0, muito ruim mesmo, né? Então, assim, futebol bem pobre. O Atlético Goianiense se recuperou aí, não se recuperou, mas venceu, né? Começa aí uma recuperação, conseguiu vencer o Internacional. Mas, cara, a tabela da Série A ainda tá muito difícil da gente analisar 100% por conta desses muitos jogos a menos, né?
O Inter, por exemplo, está aqui na 13ª posição, mas está com 4 jogos a menos, poderia ir ali a 37 pontos e está aqui em cima brigando com o Cruzeiro por essa 7ª vaga, né? Então é uma coisa que a gente tem que realmente frisar. Mas Botafogo e Fortaleza nesse momento despontam como os principais candidatos ao título. O Botafogo tem jogado melhor, mas o Fortaleza está com uma competitividade absurda. O Vojvoda bota time misto, continua competitivo. Bota o time completo, continua competitivo. Bota as reservas, continua competitivo. Por isso que são tantas vitórias seguidas. Em breve teremos Botafogo e Fortaleza, né? Esse jogo vai ser no Rio de Janeiro, valendo muita coisa. Mas o Botafogo já disparou para cima do Palmeiras, né? Botou ali 5 pontos de vantagem. Tá com 5 pontos do Flamengo também, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Contra o Inter também, né? O Inter tem jogo a menos contra o campeonato inteiro. Vamos falar também aqui, frisar o Juventude, né? O Juventude que tá fazendo um campeonato espetacular, venceu o Atlético Paranaense fora de casa e se distancia bastante da zona do rebaixamento, então parabéns ao Juventude. E o Vasco dando mole de novo, né? Tomou um empate pro Criciúma no finalzinho do jogo, o Bolasie, né? Bolasie fez 2 gols no Vasco e tirou aí essa vitória do Vasco no último minuto, um jogo em que Léo Pelé perdeu um gol inacreditável, tá? Depois procura pra ver esse gol que Léo Pelé perdeu sem goleiro na pequena área, tá? Mas o Vasco segue tranquilo também em questão de rebaixamento. Então é isso, cara. A gente tá nessa semana aí de Libertadores, Sul-Americana. Se você quiser vídeo sobre isso, você comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo os comentários, né? E eu faço vídeo sobre Libertadores e Sul-Americana pra você também, se você quiser. Só comentar aqui embaixo, né? Tá, meu irmão, hoje o meu time joga, o Fluminense vai jogar daqui a pouco contra o Grêmio. Eu tô tenso, eu vou pro Maracanã, então, meu irmão, se inscreve aqui no canal para continuar assistindo todos esses vídeos aí do futebol brasileiro. Deixa sua curtida no vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!